Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcos e esse é mais um vídeo sobre dicas de CorelDRAW. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Texto. Segue aí! E sem perda de tempo, vamos para a tela do computador aqui, ó. Eu tenho um modelo pronto já, senti a necessidade de colocar um modelo para exemplificar essa ferramenta de hoje, diferente dos outros vídeos, tá? E eu tenho aqui um arquivo com 2 páginas, exemplificando para vocês uma cartilha, né? um catálogo de serviços. Vamos fazer aqui uma empresa fictícia que presta serviços para outra empresa, serviços de zeladoria, segurança, manutenção, essas coisas. Então, já temos alguns textos aqui, ó. Aqui seria a capa, contracapa, a parte externa da cartilha, né? Aqui vai existir uma dobra, né? Isso aqui é um modelo aberto, mas ele vai ser dobrado. E aqui a parte interna, né? Página 1, página 2. E bora lá. Aqui, ó, já temos o texto que nós chamamos de texto artístico. Texto artístico, normalmente a gente usa uma frase curta, algumas palavras que a gente queira colocar algum destaque, títulos de texto, subtítulos de texto, entendeu? Marcas, né? Como está aqui, ó, temos a logo. Então, a gente usa texto artístico só clicando. Então, você escreve qualquer coisa e se você não der Enter, ele não vai para baixo, porque ele não está limitado a uma caixa de texto. A caixa de texto, por sua vez, eu clico e arrasto e desenho o limite que eu quero nela. Então, se eu escrever aqui, ó, e eu chegar no final da caixa, ele vai para baixo e ele vai ficar nela, tá? E por aí vai. Vou deletar aqui por enquanto para mostrar para vocês como funciona a ferramenta Texto. Gente, a ferramenta Texto em uma outra aula eu já tinha falado um pouco sobre ela, acho que foi na ferramenta Forma. Eu mostrei para vocês algumas coisas que dá para fazer com elas, né? Vou escrever aqui CorelDRAW. Aí eu vou copiar e vou repetir aqui. Aqui eu também vou copiar e repetir aqui para baixo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um objeto texto só que eu tenho várias palavras, né? Eu dei Enter aqui, coloquei para baixo. É texto artístico, então eu não posso fazer um texto descritivo? Pode sim. Muita gente não usa a caixa de texto, né? Mas eu gosto de usar a caixa de texto e vou explicar aqui por que é interessante usar a caixa de texto. Mas aqui, ó, falando do quesito título, então eu posso pegar tudo e fazer as minhas modificações. Eu posso modificar só uma parte, tá? Ó, eu posso mudar uma parte também só em cor, tá? Cor de contorno, aqui em cima tem contorno, embaixo não tem, tá? Então, veja bem, isso daqui trabalha muito bem com ferramenta Forma, ó. Eu posso distanciar aqui a distância entre linhas. Então, se eu for escrever mais alguma coisa, ela vai respeitar a mesma distância, ó. Tudo usando a mesma distância. Aqui também tem uma outra seta do lado, ó. Quando você clica na ferramenta Forma, você pode distanciar a linha e você pode distanciar também as letras, ó. Ou você pode juntar mais do que o padrão. E isso também é visto aqui tá fechado. Seria propriedade do objeto. Não tô achando aqui, mas está dizendo que tem. Aqui, pronto. Propriedades do objeto. Tá aqui, ó. Tanto texto artístico, aqui tem os caracteres. E aqui propriedades do parágrafo. Tá legal? E você acha isso também na
propriedade do texto, que é isso aqui. Propriedade do texto. Ó. Parágrafo, temos aqui letra, e caso seja a caixa de texto, temos esse daqui, tá? Porque ele vai dar uma cor na caixa de texto, não é muito usado, mas dá para fazer. Aqui você coloca toda a escrita centralizada verticalmente na caixa de texto, como se a caixa de texto fosse uma célula, né? E vamos lá, não tem muita coisa para ver no texto artístico, né? É isso mesmo que vocês já estão vendo aqui. Se eu apertar Ctrl K, deixa eu copiar aqui para mais. Deixa eu ver aqui. Copiar, colar, pronto. Então, se eu estou aqui no meu texto e clico em Ctrl K para separar, eu vou separar as linhas, tá? Aí eu vou fazer de novo. Eu pego só uma linha e faço Ctrl K. Ele vai separar as palavras. E se eu pego de novo, faço Ctrl K, finalmente ele vai separar as letras, tá legal? Pronto, voltei com o meu texto aqui. Como eu disse antes, dá para fazer um texto não delineado com a caixa de texto, né? Mas você fica à mercê de algumas ineficiências dessa ferramenta para texto descritivo. E eu vou mostrar aqui, ó. Vamos entrar logo no exemplo. Eu já tenho aqui o texto artístico, já fiz, né? Eu tenho um texto já pronto para a gente fazer isso daqui, ó. E eu vou mostrar para vocês, ó, por dentro. Eu vou pegar esse Quem Somos aqui, vou colocar aqui em cima. Vou colocar Montserrat. Gosto muito dessa fonte. Deixar grandão assim, ó. Desse jeito. Pronto. Quem Somos. Vou pegar essa cor aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei um objeto com a cor que eu já queria. Cliquei com o botão direito e arrastei até o meu texto. Até ver que o ponteiro do mouse ficou assim, ó. Um A e uma setinha para baixo. Aí eu largo, aparecem as opções. Eu posso copiar o preenchimento do objeto que eu arrastei. Eu posso copiar o contorno e eu posso copiar também todas as propriedades, tá? Vou copiar o preenchimento mesmo. Tá aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer aqui uma ferramenta caixa de texto, um objeto, né? Caixa de texto. Vou deixar aqui por enquanto. Depois eu coloco no tamanho certinho. Tá aqui. Vou lá no meu bloco de notas e eu capturo aqui, ó. Pronto. Não tem nome, tá? Nossa empresa fictícia, então tá aqui, nome da empresa. A nome da empresa é uma líder no setor de terceirização. Ela nem tem nome, ela já é líder. Vamos lá. Vou continuar com essa fonte aqui. Vou continuar com essa fonte aqui. Vou mudar o parágrafo para justificação total e vou deixar ele aqui. Ó. Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam sobre a caixa de texto é o seguinte: o perigo de usar ela, por assim dizer, é você acabar perdendo texto porque ela não te proíbe de diminuir a caixa a ponto de você não ter mais texto, vamos dizer assim, né? Então, se eu pegar aqui a caixa de texto e diminuir, ó, eu comi uma parte do texto e não vai aparecer para mim, tá? Então, se eu não prestar atenção nisso, eu vou perder texto na minha arte. Então, como eu sei isso quando eu uso caixa de texto? Se você for reparar aqui, ó, você vê que a caixa de texto está agora com um pontilhado vermelho. Esse pontilhado vermelho vai dizer que a caixa de texto está comendo algum caractere, tá? Então, eu venho aqui, ó, pronto. Abri o meu texto e ainda tem mais coisas. Deve ser algum espaço, algum enter que ficou aqui, ó, é enter mesmo.
Vou deletar esse Enter aqui. Vou deixar até aqui. Até aqui tem caractere. Então, ó, se eu clico nele, vai aparecer para mim a minha linha pontilhada preta. Se eu clico fora, não aparece nenhuma linha pontilhada, tá? Se eu, como o texto vai ficar vermelho, se eu clico fora, vai continuar vermelho, tá? Então, antes de você fechar o seu produto, né, você vê se alguma caixa de texto ficou com a linha pontilhada vermelha. Isso é muito importante, tá? Se caso você esteja comprimindo a sua caixa de texto, né, para caber na sua arte que já existe, como no meu caso aqui, a arte é bem espaçosa, então não tem a necessidade de comprimir. Mas eu vou comprimir aqui só para exemplificar para você, tá? E eu quero mudar o tamanho da minha fonte de forma que ela fique mais adequada para esse tamanho de caixa aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar tudo aqui. Normalmente, o que se faz? Eu chego aqui em cima, digito um tamanho até dar aqui, ó. Tu vê que ficou menor. Eu vou colocar um 11 para ver o que dá, tá? Aqui a gente aproveitou legal. Só que tem um jeito de você aproveitar sem ficar digitando números e números e números até acertar, tá? Você clica na sua caixa de texto com o botão direito e clica aqui, ó, ajustar texto à moldura. Então, ó, você pode ver que apesar de ser 11, ele aumentou um pouco mais a ponto de eu conseguir usar toda a minha caixa de texto, tá legal? Vou aumentar aqui um pouquinho mais, vou fazer de novo, ó, ajustar o texto à moldura, vou diminuir, ajustar texto à moldura, tá? Então, isso é muito importante você ficar de olho nisso, principalmente quando você for mudar o tamanho do arquivo todo. Então, ó, você vê que quando você pega tudo para aumentar, o texto ele não aumenta. Olha aqui, ó. E a mesma coisa diminuir. Se você pegar aqui, quero fazer um catálogo menor. Isso daqui, ó, tá um A4 aberto. Então, quando fechar em livretinho, ele vai ficar em A5. Então, eu quero fazer um A6 fechado. Então, eu vou colocar ele do tamanho do A5 aberto, que é 21, né? Que está em milímetros, então é 210 milímetros de largura. Tá bom aqui. Mas só para vocês entenderem que aqui, ó, o meu texto ele não mudou de tamanho. Então, eu estou perdendo o texto aqui. Então, toda vez que você mudar, aumentando ou diminuindo o tamanho do arquivo todo, veja se não aconteceu isso daqui, tá? Que é aumentando, que é diminuindo, tá legal? Você pode também converter o texto, a caixa de texto descritiva, para texto artístico, para que ele fique selado ali daquele jeito, tá? Você clica com o botão direito e clica aqui, ó, converter em texto artístico, ou Ctrl F8. Eu cliquei aqui, ó, você vê que ele mudou um pouquinho de tamanho, mas ele ficou do jeito que estava na caixa. Aí eu pego aqui e diminuo. Aí sim, ele vem e diminui junto. Eu aumento, o texto artístico aumenta junto. O que não vai aumentar é caixa de texto, tá legal? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar Montserrat também. Vou justificar o tamanho. Aqui também dá para usar a ferramenta forma, tá? Para mudar o espaçamento das coisas. E aqui também dá para trabalhar em parágrafo, tá? Então, você pode selecionar uma parte e fazer isso, ó. Espera aí. Aqui, ó, vou dar um Enter aqui, ó, na nossa missão. Então, eu vou pegar esse parágrafo aqui, só que não dá para fazer nessa ferramenta aqui. Eu vou ter que vir na propriedade de texto, que está aqui, vir no parágrafo e colocar uma outra numeração. Vou colocar 90, vou deixar mais junto. Então, aqui, ó, é uma caixa de texto só, mas aqui em cima eu tenho textos mais juntos e nesse outro parágrafo ele está mais separado. Tá legal?
Pronto. Vou deixar assim mesmo. Vou colocar um médio. Dá uma certa agonia deixar ele muito fino. Aqui. Ajustar texto à moldura. Foi. Vamos pro próximo, né? Então, vou colocar aqui, ó. Nossos serviços. Vou diminuir um pouco. Pronto. Vou colocar um contorno branco. Tu vê que ele ficou aqui na frente, né? Então eu vou clicar em F12. Clicar não. Digitar F12. Vou aumentar um pouquinho para meio milímetro. Vou deixar arredondado. E aqui, ó, vou colocar atrás do preenchimento escala com objeto. Aí esse contorno ele vai para trás. Aqui, ó, tá vendo? Ele tava na frente, foi para trás. Vou colocar aqui em 1 milímetro. Engrossar um pouco mais. Pronto. Vou criar uma outra caixa de texto aqui. Eu vou copiar, né? Para a gente aproveitar o formato do texto. Vou só juntar ele um pouco para a gente aproveitar legal esse espaço aqui. Vou pegar tudo e deletar. Mas ele mantém aqui Montserrat, tamanho da fonte, tudo já no esquema. Então eu vou aqui no meu bloco de notas e eu vou copiar isso daqui. Pronto. Ah lá. Mas olha aqui, ó, você vê que eu não posso deixar aqui que ele não conversa muito, né? Porque tem essa linha azul aqui, esse objeto azul, e ele atrapalha um pouco a leitura. Então, a gente vai fazer algo diferente. Olha só esse pulo do gato aqui, ó. Eu vou pegar o meu objeto, tá? Que é esse azul. Eu vou criar um contorno interno de efeitos, né? Efeito de contorno interno, clico e arrasto. Pronto. Separo, né? Aperto Ctrl K. Agora eu tenho esse branco separado do azul. Tiro o preenchimento, vou colocar um contorno só para ficar visível. Eu vou criar um quadrado aqui, ó, desse jeito. Pronto. Seleciono junto com o objeto anterior e vou clicar em interseção. Criei um novo objeto com esse formato interessante. Agora olha que massa. Clico com o botão direito no meu objeto vetor. Isso funciona com vetor, tá? Tipo de quadro. Criar moldura de texto vazia. Olha que legal. Agora, o que era um objeto de vetor, ainda é um objeto de vetor. Mas agora virou uma caixa de texto com formato especial. Então eu venho aqui na minha caixa de texto antiga. Tiro tudo daqui e coloco tudo aqui. Vou apertar Ctrl K. O que vai fazer com que essa caixa de texto se separe do meu objeto anterior, que é essa linha branca aqui, e eu vou ficar só com o meu formato aqui de caixa de texto especial. Tá? Clico com o botão direito, ajuste o texto à moldura. Eu só vou conseguir ajustar o texto a essa moldura se eu separar a caixa de texto do objeto anterior que eu tinha feito, tá? Por isso que eu tirei aquela linha branca. Aí, ó, vou pintar de branco para ficar uma visão melhor e pronto. Olha que visual maneiro que dá. Muito legal. O título. Eu vou colocar um título aqui, ó. Vou jogar uns 15 centímetros. Aqui. E eu vou ensinar para vocês uma outra coisa. Aqui, ó, ferramenta, barra de menus, menu texto, ajustar texto ao caminho. Olha que bizarro que fica, ó. Então eu chego perto dessa bolinha até ela ficar nesse formato aqui e clico. Olha que legal. Chego para cima, pronto. Limpeza. Posso aumentar ela um pouquinho. Aí, quando você faz isso, ela fica meio que colada com o objeto. Ó. Você clica e arrasta o objeto
e ela vai junto. Aí o que acontece? Quando você vê que os dois estão selecionados juntos, você aperta Ctrl K. E agora ela ficou engessada no formato, mas está independente, tá? Os dois objetos estão independentes. E vamos para o próximo texto, tá? É isso aí, gente. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo de ferramenta texto. Vai ter que rolar uma parte 2, porque ficou um pouco extenso. Se você gostou, deixa sua curtida aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever e ativar o sino para continuar recebendo as nossas sequências de vídeo, tá? E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Toda pergunta é válida, gente, porque no Corel e na vida sempre há um aprendizado. Valeu! Thank you.